continuidade ao vídeo anterior, falando acerca do processo de formação do vaso, eu falo a respeito de Jeremias capítulo 18, o versículo 1 que diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: desce à casa do oleiro e lá te mostrarei as minhas obras. Eu falo inicialmente no outro vaso, falo para vocês que esse vídeo ia deixar vocês com gostinho, né, de quero mais, porque realmente uma palavra, quando ela é bem trazida, né, interessante que o profeta, ele fala, ele desce à casa do oleiro e ele vê ali o Senhor, né, o oleiro, trabalhando nas suas obras ali no vaso. Mas eu quero te trazer o início, antes do trabalhar do oleiro num vaso ali na sua roda. Ele precisa trabalhar, ou seja, precisa procurar um barro bom. Segundo estatística, existem cerca de 8 tipos de vasos no mundo que são especificamente para se fazer vaso. E o oleiro, ele tem que ir lá na barreira, como eu falei anteriormente, e tem que, primeiramente, escolher o barro. Depois da escolha, ele vai separar o barro. E, como eu falei anteriormente, ele separa, né, das palhas, dos restolhos ali de pedras, de coisas de impurezas. Né? Não é isso? Então ele faz o quê? Primeiro ele escolhe, depois ele separa, e ali começa a fazer o processo do trabalhar dele com o barro primeiramente. Porque antes de nós sermos formados o vaso, nós somos primeiro barro. E o interessante é que o oleiro, ele tem que peneirar o vaso, o barro, melhor dizendo. Ele peneira o barro, tira aquelas pedregulhas ali na peneira grossa primeiro, depois ele vai trabalhar com a peneira mais fina, até chegar na forma do barro, como ele precisa, como ele necessita para fazer um vaso. E o que me veio ao coração é o seguinte, que além da escolha, além da separação, ele precisa, quando ele tem que olhar a qualidade do barro. E uma das coisas que me veio ao coração é que o barro, ele não pode ser arenoso. Porque quando você molha um barro arenoso, ele vai estar sempre esfarelento, ele não vai ter liga, ou seja, união. Então, trazendo, né, nesse segundo vídeo, que eu vou trazer um terceiro depois para você, o interessante é que primeiro você é escolhido, depois você é separado, depois você é trabalhado para tirar as impurezas, você é purificado, você é limpo das impurezas para você ficar pronto para ser formado um vaso. E ali você precisa ter união. Para ser vaso precisa ter união, meu irmão. Você precisa se unir, porque senão, se o barro ele não tiver união, se não tiver uma liga, melhor dizendo, não tiver liga, ele não vai ter união. Porque quando for molhado, quando passar pelo processo de ser molhado para poder ser formado o vaso, ele não vai grudar, ele não vai se unir aos outros, aos outros vasos, aos outros barros, melhor dizendo. O interessante é que você precisa ter união. Então, para a gente se for ter formado um vaso, necessariamente nós temos união. A gente ter liga de colar com o outro, com o outro grão. Não é isso? Porque quando Deus fala, né, chama Abraão e coloca ele fora da tenda e fala, manda ele contemplar as areias da praia, não é isso? E ele fala, manda ele contar se ele pudesse. E ali ele está falando de areia, ou seja, eles estão ali, quando a areia ela não gruda uma na outra, mas agora o barro não. O barro ele tem que grudar, ele tem que se unir. Ali a gente está falando de contagem, mas agora de união é diferente. Ele precisa ter liga. Então, primeiro você é escolhido, depois você é separado, e depois você é limpo, purificado e peneirado, melhor dizendo, você é lançado na peneira. Por isso que quando o Senhor ele fala com Pedro, ele fala assim, Simão, Simão, Satanás vos pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a sua vossa fé não desfalecesse. A ciranda é o quê? Para peneirar como trigo, para cirandar significa peneirar. Mas sabemos que a peneira, existe 2 tipos de peneira.
A peneira de Deus é a peneira do adversário. A peneira de Deus, ele vai tirar o que é bom de você. Ele vai separar o que é bom de você. Agora, a peneira do adversário, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquilo que é bom que você tem e vai tirar para jogar fora, para lançar fora, e vai usar o que não presta em você. O que nós temos nesse mundo que nós vivemos, temos situações na vida da gente que, conforme a gente vai vivendo no mundo, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que acontece? Os bons costumes, eles são lançados fora e são corrompidos, colocados coisas que não prestam. Então, o adversário vai usar o lado ruim do ser humano, o lado pecaminoso, ou seja, o lado da carne. Mas Deus, ele quer usar o nosso lado bom. E a peneira de Deus, ela é diferente. Ela peneira para poder tirar o que não presta e jogar fora. Ou seja, o que pode causar dano na nossa vida, que é a inclinação para a carne, e utiliza aquilo que se inclina para o espírito. Então é essa passagem, essa palavra que eu quero deixar para a sua vida na manhã desse dia, quase tarde, para você ter observar que você é um barro nas mãos do Senhor. E esse barro, ele precisa ter escolhido, precisa ser separado, precisa ter liga para poder ter união e precisa ser peneirado para poder retirar as impurezas e vai ficar somente o que é bom. Então, se você é barro nas mãos do Senhor, pode ter certeza que o Senhor, ele vai sempre te limpar, ele vai sempre te purificar, porque ele quer te fazer um vaso pronto, bom, de honra para a casa dele, para te encher de azeite. Então guarde essa palavra no seu coração e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, você é um barro escolhido para o Senhor e você está sendo peneirado. Não se preocupa com o processo que você está passando. É porque Deus tem um projeto de um vaso muito importante na sua vida para que você seja cheio de azeite para transportar para outras vasilhas. Em nome de Jesus.